Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a crise do sistema colonial brasileiro. Essa crise ela vai ser motivada principalmente pela opressão da metrópole em relação à colônia, através da cobrança de impostos, das imposições e das restrições que a metrópole fazia à colônia. Vamos ter também a influência do iluminismo, e as elites agrárias e mercantilistas brasileiras, elas vão se opor diretamente à questão do pacto colonial, que dizia que a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole. Vamos ter também nesse período a transferência da capital administrativa do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. E para completar esse quadro, a partir do século XVII, vai acontecer uma crise que vai afetar diretamente tanto Portugal quanto a Espanha. Essa crise vai ser provocada principalmente pela concorrência da companhia holandesa, chamada Companhia das Índias Ocidentais, principalmente ali no comércio de açúcar. E também esse quadro vai ser agravado pela perda de algumas possessões coloniais que Portugal tinha no Oriente, como a China, tá certo? Então, essas restrições que a colônia vai sofrer são restrições políticas, administrativas e econômicas, tá bom? A Era Pombalina vai acontecer de 1750 a 1777, Dom João vai convocar o Marquês de Pombal a se tornar ministro de Estado dos Negócios e dos Domínios Ultramarinos, e o Marquês de Pombal ele vai vir com um projeto de governo que previa a ampliação do controle econômico da colônia com o aumento de impostos e da fiscalização. Esse período culminou justamente com o período da mineração aqui no Brasil. Então, o Marquês de Pombal ele vai estabelecer a cobrança de 100 arrobas anuais de ouro a todos os exploradores brasileiros. Também ele vai criar companhias que monopolizavam o comércio e a navegação na colônia, e é ele o responsável pela transferência da capital administrativa de Salvador para o Rio de Janeiro. No mesmo período, vai acontecer um terremoto na cidade de Lisboa e o Marquês de Pombal ele vai ficar encarregado de reconstruir a cidade, tá certo? E o dinheiro que ele precisava para reconstruir a cidade, ele vai tirar do Brasil, tá bom? Através principalmente da cobrança de impostos. O Marquês de Pombal vai estabelecer a derrama, que era a cobrança forçada de todos os impostos atrasados, tá bom? Só que mesmo com todas essas restrições, o Marquês de Pombal ele vai conseguir fazer um aumento da produção agrícola aqui na colônia, vai conseguir uma maior diversificação dos gêneros comercializados na colônia, sobretudo na região das minas, o crescimento do mercado interno, o enriquecimento de produtores coloniais, o contraste entre o desenvolvimento econômico colonial e o controle da metrópole. Esse contraste ele está justamente nessa questão de que a elite colonial ela vai conseguir muito poder e riqueza, mas ela não tinha liberdade política e nem administrativa. Então ela queria essa liberdade, liberdade de fazer comércio, liberdade de participar da política, e nada disso era permitido, já que todos os assuntos relacionados à política eram decididos por Portugal. O Marquês de Pombal também vai se preocupar muito com essa questão do contrabando de produtos ingleses para o Brasil, já que o Pacto Colonial proibia isso, de cobrar, de entrar produtos estrangeiros que não fossem da própria metrópole, mas o contrabando ele era muito intenso. Lembrando que Portugal tinha assinado desde 1703 um tratado chamado Tratado de Methuen, ele é mais conhecido como Panos e Vinhos, onde ele se comprometia a comprar os tecidos manufaturados ingleses e a Inglaterra a comprar o vinho português. Só que isso vai acabar provocando, na verdade, um endividamento de Portugal, tá bom? Isso aí a gente vai estudar mais pra frente, quando a gente for falar sobre a independência do Brasil. A gente vai se aprofundar mais sobre essa questão da dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. A Inconfidência Mineira, que também é conhecida como Conjuração Mineira, ela vai ser provocada por fatores como a diminuição da produção aurífera, o ouro foi muito explorado, então uma hora ou outra ia começar a diminuir a produção. O Marquês de Pombal estava aumentando os impostos, e também tinha essa questão da sonegação e do contrabando. Sonegação principalmente dos produtos que eram extraídos da terra, a mineração, onde muitos proprietários sonegavam impostos para enriquecer, e também a questão do contrabando, não só de ouro, mas de outros produtos também. E
Esses produtores, eles haviam contraído enormes dívidas com a coroa, e essas dívidas, elas não eram pagas. Então, esses homens, eles estavam enriquecendo, só que não estavam pagando as suas dívidas, tá bom? Então, no ano de 1788, o Marquês de Pombal vai enviar um novo presidente de província, um homem chamado Visconde de Barbacena, que ele vai ficar encarregado de fazer a derrama. Seu objetivo era cobrar esses impostos atrasados, e isso vai gerar um verdadeiro pânico na elite mineira, né? Que ninguém queria pagar o que devia, porque sabia que se pagasse tudo o que devia, ia ficar a ver navios, ia ficar pobre. E acredita-se que só a região das Minas devia aproximadamente 5 toneladas de ouro, então é muita coisa, tá bom? Então eles não iam ter condições de pagar. Então, o movimento conspiratório ele vai se iniciar, né? Acontecia principalmente na casa de alguns líderes do movimento, líderes esses da elite, tá certo? Tudo isso influenciado pela questão do iluminismo e pela questão da independência dos Estados Unidos. Esses líderes, né, faziam parte ali da elite colonial, da elite cultural também. A gente vai ter muitos militares de alta patente participando desse movimento. Era um movimento da elite. Os objetivos dos Inconfidentes era a criação de uma universidade e uma casa da moeda em Vila Rica, que atualmente corresponde a Ouro Preto, a proclamação de uma república em Minas Gerais, com capital em São João del Rei, o desenvolvimento de manufaturas para a produção de tecidos e objetos de ferro, como ferramentas de mineração. Também discutiam a produção das atividades dos mineradores, das dívidas. Lá vai eu. Eles queriam o perdão das dívidas dos mineradores e também uma possível participação de São Paulo depois que a independência mineira fosse proclamada. A maior parte dos Inconfidentes eram proprietários de escravos, então eles não queriam o fim da escravidão, tá bom? Então esse é o movimento da elite, que mesmo se ele tivesse chegado a acontecer, a escravidão ela iria continuar. O objetivo deles era libertar apenas a região das Minas Gerais, tá bom? Não era o Brasil como um todo, tá certo? Esse era um movimento isolado. O movimento foi marcado para o dia que aconteceria a derrama, só que eles foram traídos, né? Acredita-se que o principal traidor tenha sido um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis, que era um dono de terras, ele estava muito endividado com a coroa, e em troca do perdão da sua dívida, ele acabou traindo seus companheiros. Então, o que acontece? Não aconteceu o movimento, a derrama foi suspensa, todos os líderes do movimento ali foram presos. Em março de 1789, eles foram levados para o Rio de Janeiro, sob o pretexto de serem conspiradores, né, traidores da pátria. Então, quando chegaram lá no Rio de Janeiro, teve início a chamada devassa, né, que foi o levantamento de todas as acusações para que pudesse ser dada a sentença. Foram abertos 2 processos, um em Portugal e outro no Rio de Janeiro, para tratar diretamente do caso dos Inconfidentes. Eles foram julgados e foram condenados à forca. Só que Dona Maria I deu uma carta de clemência, né, modificando a pena. Então, ao invés de serem enforcados, eles foram condenados ao banimento, né, ao degredo, que é a expulsão do Brasil. Eles foram encaminhados para colônias na África. Ficaram proibidos de voltar para o Brasil. O único que foi condenado à forca foi Tiradentes. Durante muito tempo acreditava-se que Tiradentes era pobre, mas Tiradentes, na verdade, era um militar de alta patente, tinha suas possessões, e a maioria dos historiadores hoje concorda que Tiradentes só foi enforcado porque ele teria se autodenominado líder do movimento, tá certo? O segundo movimento que aconteceu foi a chamada Conjuração Baiana, né, acontecida em 1798, e ela está relacionada ao restabelecimento do comércio de açúcar aqui no Nordeste, quando o preço do açúcar ele voltou a ser valorizado. Então, com isso, nós tivemos um aumento, né, da lavoura açucareira. A lavoura açucareira se expandiu bastante ali na região da Bahia, e isso fez com que a lavoura de outros gêneros alimentícios ela acabasse sendo reduzida. Isso vai provocar um aumento do preço dos alimentos na capitania, e também nós vamos ter o aumento dos impostos sobre os produtos artesanais. Então, tudo isso aí vai gerar um cenário de crise muito forte. Aqui nós também vamos ter a influência direta do iluminismo, através de intelectuais como o médico Cipriano Barata e o padre
Agostinho Gomes, né? Então, esses homens, eles vão ficar responsáveis por difundir o pensamento iluminista por toda a colônia. Entre os participantes, nós vamos ter pequenos comerciantes como alfaiates, por isso que o movimento também é conhecido como Conjuração ou Revolta dos Alfaiates. Vamos ter negros libertos, escravizados, soldados e artesãos. Então, esse era um movimento popular, tá bom? Suas principais propostas, vamos ter a proclamação de uma República Baiana, a abertura dos portos brasileiros a todas as nações, só que a abertura dos portos só vai acontecer em 1808, quando a família real vem para o Brasil, né, foge de Portugal, e eles também pediam o fim da escravidão e do preconceito racial, a diminuição de impostos e o aumento salarial dos soldados. O primeiro dia das manifestações ocorreu no dia 12 de agosto de 1798. Nos principais pontos da cidade de Salvador foram espalhados panfletos e cartazes chamando a população para participar da Revolução. Só que, infelizmente, o movimento ele foi reprimido de forma muito violenta, né? Alguns acreditam que teve a ajuda de alguns delatores, né, para trair o movimento. E aproximadamente ali 30 rebeldes foram presos. Só que a devassa ela só caiu mesmo sobre os 4 principais líderes, né, que eram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Os 4 eram pobres e afrodescendentes. Os 4 foram condenados à forca e em seguida foram esquartejados. Eu espero que o vídeo não tenha ficado longo, tá certo? Esse movimento ali, ele só deu início a uma série de outros movimentos que aconteceram na colônia, tá bom? Que depois vão conduzir o Brasil finalmente à sua independência. Mas aí são muitas águas que vão rolar nessa ponte, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, qualquer coisa é só mandar mensagem para mim, tá bom? Fiquem com Deus.